Pesquisas Psicobiofísicas, neste sábado, 25 de janeiro de 2025, né, no seu Seminário dos Múltiplos Saberes, ele tem a satisfação, né, de apresentar, de ter uma palestra, né, de Conceição Rodrigues. Então, ela vai falar sobre a importância da literatura na contemporaneidade. Conceição, ela é professora da rede estadual, ela tem mestrado em literatura, ela é muito produtiva, né, nessa questão literária, tem vários livros lançados, 4 livros lançados, e ainda está no lançamento agora, no mês de fevereiro, né, no seu próximo livro, né, que é intitulado Para Dançar na Cerca Elétrica. Para Dançar na Cerca Elétrica. Então, só o título, né, já, né, chama, né, a atenção e desperta a curiosidade do leitor. Né? Então, né, sem maiores demoras, né, então, vamos passar a palavra para a Conceição Rodrigues, né, para que ela possa dissertar sobre o tema. Primeiramente, né, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Sinto-me muitíssimo honrada. Acho que estou no lugar certo, né? Estou muito feliz por isso. Quero agradecer ao Instituto, quero agradecer à Salete, não é? Então, essa primeira palavra é realmente de agradecimento. E falar sobre a importância da literatura na contemporaneidade é falar sobre a importância da literatura todos os tempos, desde que ela existe, né? A gente vê aí, compreende a literatura como um instrumento, digamos assim, preciosíssimo de reflexão humana, primeiramente, de reflexão social, eu não digo de espelhamento, mas de uma certa forma, de uma mímese do que seria o humano ou não humano. Então, para falar da importância da literatura no hoje, no contemporâneo, eu queria começar falando da importância da literatura para mim, pessoal, enquanto pessoa, né? Eu comecei a escrever o que eu considero literatura com 13, 14 anos. Eu venho de uma conjuntura familiar muito complexa, muito difícil, uma casa bastante desorganizada, um lar bastante violento, uma conjuntura social também desfavorecida. E a literatura, escrever sobre o que eu sentia, eu comecei com diários, foi muito importante. E eu digo que a literatura, naquele momento, o escrever, mesmo não sendo tão consciente, eu sou uma escritora nesse momento, mas o escrever, o desabafar, o ter aquele papel e a caneta para refletir a minha situação e transmutar aquilo, porque eu já transmutava em pequenas histórias, né? Além da escrita dos diários, me salvou de verdade, porque naquela época eu não tinha acesso a um tratamento, um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, né? Nesse momento de infância e essa transição para a adolescência. Então, nesse momento, foi importantíssimo essa literatura, esse escrever para isso. Então, a literatura que me salvou naquele momento foi me acompanhando ao longo de toda a minha vida. E foi através dela, da leitura, né? Eu comecei a ler roubando livros do meu pai, né? Ele tinha um acervozinho, ele também gostava muito de escrever, e comecei a ler bastante literatura roubando do acervo dele. Eu roubava o livro e ainda botava o nome, botava Pertence à Conceição no livro dos outros. Aí comecei a ler literatura com quem? Com o Manuel de Bocage,
Comecei com Bocage, não entendia patavina, mas achava interessante. Vi ali, de repente, umas palavras que eu não tinha acesso, que eu não conhecia, mas era o acervo que tinha disponível, né? Na escola também, tudo que era pedido para ser uma escrita mais formal, eu também descarrilhava. Sempre fui uma pessoa de sair descarrilhando do que era pedido. E transformava também aquela escrita numa escrita mais livre, numa escrita que eu queria que fosse daquele jeito e não do que estavam pedindo. Então, quando a gente reflete essa importância da literatura, a gente está refletindo essa importância subjetiva de cada um, de cada ser humano, seja enquanto leitor, porque a partir do momento que alguém se transforma em um leitor de literatura, essa pessoa vai ter acesso a um pensamento mais crítico, vai ser uma pessoa que vai tirar suas próprias conclusões. Quando alguém se transforma em leitor, ele passa a ser um livre, não um livre pensador, mas um pensador livre. Ele vai pensar e ele que vai dizer, ele que vai tirar dali a sua compreensão do mundo e dos fatos que se apresentam. Por quê? A gente tem com relação à produção escrita, uma vasta gama. A gente tem a escrita filosófica, a gente tem a escrita científica, a gente tem uma variedade assim incrível, a escrita acadêmica, né? Mas a literatura, por não ter compromisso com ciência alguma, com verdade alguma, a literatura, por não ter compromisso, nem mesmo com o espiritual, com o que seria o divino, com o que seria o sagrado, ela é um espaço de transgressão e de liberdade. Sendo assim, quando a gente se depara com o escrito, dependendo do autor, a gente vai ter ali uma gama variadíssima de universos, a gente vai como que turbinando o nosso cérebro com visões amplas, né? Dependendo do autor que a gente pega, a gente vai ter uma visão de mundo, né? Daquele eu lírico, daquele narrador. Por exemplo, Fernando Pessoa foi um autor que mudou a minha vida. Quando eu li o livro do Desassossego, eu digo, meu Deus, esse cara é doido, igual a mim. Era meu sonho achar uma pessoa assim. Pronto, aí fiquei apaixonada, encantada com Fernando Pessoa, especialmente com o livro do Desassossego. E aquilo ali ampliou meus horizontes de uma maneira, né? Então, a gente vai lendo, vai pescando ali, o que a gente acha que faz sentido para nós mesmos, e vai procurando se identificar. Outras vezes, na literatura, por não nos identificarmos com aquilo que está ali posto, a gente também cresce, também se engrandece espiritualmente, né? Por estar nos deparando com algo que vai tão contra aquilo que a gente achava que era a nossa verdade. Então, essa importância da literatura é uma importância universal, eterna, atemporal, não importa o tempo, a literatura está ali posta, né? Como esse espaço de liberdade mesmo, né? Isso aí eu estou falando do ser enquanto ser leitor. Existe um pensamento, um senso comum, né? Que acha que quando... E tem os seus paradoxos também, a literatura e o ser leitor. Porque há muito senso comum de pensar, quem tem acesso à leitura ou quem é um grande leitor vai ser uma pessoa bacana, vai ser uma pessoa preocupada com o mundo. De fato, essa formação humana, quando ela passa pela literatura, quando ela passa pela leitura, quando ela passa pelo tipo de literatura sem compromisso com o estamento, com o Estado, mas com aquilo que a literatura mesma apregoa, que é o não compromisso, que é o não servir para nada,
tem isso, né? A literatura não serve para nada. Para que serve a literatura? E, ao mesmo tempo, ela serve para tudo. Então, isso aí é uma visão enquanto quem lê. A literatura, durante todo o tempo, ela foi essa representação social controversa, sem compromisso. Então, ali, o autor, o poeta, ele vai poder se colocar sem medo, né? Sem ter que estar como a escrita acadêmica, por exemplo. A escrita acadêmica, você tem que fazê-la baseada no que os autores desses estudos disseram a partir disso, né? E a literatura não, ela é completamente livre, ela não tem compromisso nenhum, inclusive com a verdade. Essa aí é a experiência de leitura. Não quer dizer, que era o que eu estava falando antes, que quem lê vai ser um ser humano melhor. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque a gente vê, por exemplo, a Alemanha nazista. Ali a Alemanha ela estava no auge cultural da literatura, da pintura, da filosofia, do conhecimento e, no entanto, cometeu coletivamente aquela atrocidade. Então, ao mesmo tempo em que a literatura e a arte ilumina, clareia, mostra, transcende, trabalha, ela pode fazer dos seres humanos seres pensantes e mais críticos e mais livres, a arte e a literatura também não são garantias de que vamos agir mais humanamente. Nesse sentido que eu falo, de se colocar no lugar do outro, de entender o outro ser humano como seu semelhante ou algo que o valha, né? Aí a gente tem, eu tomo como exemplo esse momento histórico extremo. Quantas vezes pessoas que tiveram acesso ao conhecimento, acesso a informações preciosas, né, optaram por não transformar nisso em algo que fosse para o bem comum. E fizeram o contrário. Pegaram esse conhecimento, esse poder, esse acesso como ferramenta para dominação, para o subjugo e para o extermínio. Né? Então, isso aí são reflexões da arte e da literatura como esses instrumentos sociais. Né? O que é inegável e incontestável é que, sim, a literatura amplia os nossos horizontes de conhecimento, de pensamento, de criticidade, mas como isto vai ser utilizado é subjetivo de cada um. Bom, eu queria falar também um pouquinho de como eu utilizei a literatura agora como pessoa que escreve e se utiliza, né, da palavra literária para se colocar no mundo. Né? Eu disse que eu me utilizo da palavra, mas eu acho que é a palavra que se utiliza de mim, porque eu me vejo como um simples instrumento da literatura. Né? Não é a literatura que me serve, eu que sirvo a literatura. Inclusive, ela me dá umas chicotadas, me bota no chão, acaba comigo, porque às vezes escrevendo não está tão legal, bacana, não está à altura do que a literatura está pedindo, e a gente vai lá, humildemente, como servos que somos da literatura, e procura se refazer. Então, tem esse lado, leitora, né? E da leitora que está observando outros leitores da literatura através dos tempos e nos dias de hoje, e esse outro lado de uma pessoa que escreve e tem a literatura como o seu norte. A literatura, enquanto esse instrumento de reflexão e de se colocar no mundo, na minha escrita, como eu sou sujeito desse tempo, né?
como eu sou mulher desse agora, do que acontece no mundo hoje, a literatura é uma forma de expressão que me tem valido muito, porque eu consigo me colocar ali, enquanto esse sujeito que escreve, né, seja na narrativa, seja na poesia, enfim, mas de me colocar ali de maneira livre. Por exemplo, vou falar um pouquinho aqui dos meus livros, que eu vi que tem tempo. O meu primeiro livro se chama Molhada até os Ossos. É um livro de poemas e ele traz uma conjuntura do que seria o feminino nesses dias de hoje. Então, é um livro que traz essa reflexão da mulher hoje, né? Que é um livro altamente político, é um livro altamente desbocado, é um livro que está para desconstruir e desfazer o que estão esperando de um eu lírico de uma mulher. Então, ali você tem uma reflexão da importância da literatura na contemporaneidade, para que esse eu lírico que está sendo transmutado através de uma escrita de uma autora que é mulher, né, encontra ali a liberdade de se colocar como bem entende, né? Então, essa força da literatura, esse espaço para ser livre, para mim, foi importantíssimo nesse momento. Porque nós temos as nossas faces sociais, né? Além de escritora, eu sou uma professora. Enquanto professora, eu não posso chegar lá dizendo me chamam língua puta, me querem, não posso. Porque ali eu estou numa vestimenta social e num papel que não vai caber naquele momento. Lógico que se for um momento de uma aula de literatura mais livre, vai fazer mais sentido, né? Mas dentro da literatura, eu posso utilizar, no caso da poesia, o meu eu lírico para me colocar como ele quer ser colocado. E naquele momento daquele livro, ele queria se colocar desfazendo o que é esperado de uma escrita feminina. Então, ali ele vai ter muita política. A política não é um espaço para a mulher, né? A gente vê o espaço muito restrito de política e de poder para a mulher. A gente observa que as mulheres estão adentrando aos poucos, mas são poucas mulheres ainda nesses espaços de liderança. São poucas mulheres nesses ambientes, principalmente nos mais formais e nesses que detêm mais poder da mulher ali, né? Então, eu quis colocar essa mulher poderosa, essa mulher que diz o que quer, essa mulher que, na verdade, é o eu lírico, tá, gente? Essa mulher que desfaz a expectativa do que seria esperado para um livro chamado Molhada até os Ossos, né? Então, essa, assim, é uma reflexão geral desse eu lírico em Molhada até os Ossos. O segundo livro chama-se Os Dedos das Santas Costumam Faiscar. É um livro também de poemas. Ele é um livro dividido em 4 desatos, né, que seria... É como se o livro fosse o palco de uma peça teatral, e o tema dessa peça seria o mundo, o planeta, o caldeirão, que é o planeta Terra, conosco lá dentro, fervendo e sofrendo os seres humanos, né? Tem até uma parte do livro que diz: a roda da fortuna gira, gira enquanto... A roda da tortura gira, gira enquanto gememos. Então, essa roda da tortura que gira, gira enquanto gememos é a representação da contemporaneidade hoje, esse turbilhão que a gente está vivendo. Então, ele é dividido em 4 desatos. Esses desatos vão desde do contexto político-social de desigualdade, injustiça, violência, né? Vão passando por
eu lírico bem feminino, que faz muito parte da minha escrita. Um outro eu lírico, que é aquele desesperançado por esse sistema e esse contexto contemporâneo, que meio que desiste de viver, né? E o último ato, que seria um ato de ressurreição e de força. Então, esse aí é o contexto de Os Dedos das Santas Costumam Faiscar. É um livro que é altamente político, é um livro que diz as coisas que ninguém teria coragem de dizer. Ele utiliza também uma linguagem mais agressiva. Ele desvirtua do que seria uma literatura feita ou escrita por mulher. Ainda existe esse clichê, não é? Que eu acho que ninguém vai a gente escreve, na verdade, com o cérebro, né? O cérebro é que vai dominando aquilo ali. Não importa se é homem ou se é mulher. Né? Lógico que minhas experiências enquanto esse ser feminino no mundo contam, mas a gente escreve, tudo isso parte do nosso cérebro. Então, esse é o contexto de Os Dedos das Santas Costumam Faiscar, que foi o segundo livro a ser publicado. O terceiro livro é um livro de contos que chama-se E Deus Não Acudiu Ninguém. O título, ele é assim, ele chama a atenção, né? Ele é uma provocação. Inclusive, eu recebi algumas críticas, algumas pessoas vieram conversar comigo. Como é que você coloca o nome desse? Deus não acudiu ninguém no livro de contos, só, né? Teve gente que diz, Deus vai ficar muito triste com você, né? Então, já teve tudo isso. Já teve, eu, enquanto professora, já teve estudante que veio me procurar. Professora, Deus não acudiu ninguém. A senhora não tem medo de um castigo, não? Aí eu disse, olha, se você ler o texto, você já vai me jogar no fogo do inferno, no mínimo. Porque o título é fichinha. Então, foi um título que, por um lado, chamou a atenção, mas, por outro, vamos dizer que ele pode ter gerado algum tipo de repulsa, porque a gente vive realmente num país e num contexto que ainda é muito balizado pela religião, por esses estames realmente que regem a sociedade. Como eu sou uma pessoa muitíssimo curiosa, e quando uma pessoa me diz que algo é verdade, eu não acredito, eu vou pesquisar, eu vou ver o que eu sinto dali, né? Eu pensei que esse era o título adequado. Esse livro de contos, ele traz situações em que as pessoas, né, as personagens desse livro, estão em completo desamparo. Tem um trechinho do livro assim: Deus não me desampara, disse eu no mais completo abandono. Alguma coisa assim, né? Então, são histórias em que as personagens, né, muitas vezes, em todas as vezes, inclusive, dos contos, elas, no momento crucial de suas vidas, elas não são socorridas, elas não são assistidas, elas não têm esperança. Por exemplo, o que a gente vê que está rolando agora, essa questão Palestina e Israel, quem é que está acudindo àquele povo lá? Cadê a esperança? No Holocausto, quem é que foi socorrido lá, aquelas pessoas que foram para os fornos? Então, a gente quis refletir sobre isso, né? Inclusive, a literatura serve para mexer com tudo, até com Deus, com todas as verdades. No livro chamado Os Dedos das Santas Costumam Faiscar, tem um dos desatos que ele diz assim: é possível que todos sofram, até Deus. Então, na minha literatura, eu faço questão de trazer esse Deus mais humanizado, esse Deus mais próximo de nós, esse Deus que também sofre, e esse Deus que, ao mesmo tempo, nos abandona na hora mais definitiva, na hora crucial. E Deus não acudiu ninguém, também, esse título também, né? Ele é uma representação geral, não do Deus
religioso, né, judaico-cristão. Não é esse Deus que somos nós também. Porque não era preciso que Deus descesse da terra para socorrer alguém quando nós estamos próximos dessa pessoa ou estamos dentro dessa situação e nós não socorremos essas pessoas. E nós escolhemos não estar lá, e nós escolhemos não nos manifestar, e nós escolhemos ficar em silêncio. Como tem uma passagem de Fernando Pessoa que ele diz ali que não deu a moeda ao pedinte, não porque ele não se comovesse com essa situação, mas porque ele teve preguiça de colocar a mão ali na algibeira e ter esse trabalho de tirar ali aquele dinheiro para ajudar aquela pessoa. Então, e Deus não acudiu ninguém, é mais uma reflexão sobre nós, humanos, e o que estamos fazendo no mundo. É uma reflexão também sobre as situações de hipocrisia, a nossa hipocrisia, né? E Deus não acudiu ninguém. É como se o narrador ele tivesse assim na brechinha do mundo, observando as pessoas, observando sobretudo aquelas pessoas que têm uma alcunha social de muito poder, de serem muito ilibadas, de serem muito corretas, né? E de mostrar que, na realidade, por debaixo dos panos, entre as quatro paredes, não é bem assim. Então, ele também é um desvelamento da hipocrisia. É um livro bastante violento, ele tem uma linguagem também violenta, as temáticas também são violentas, então é preciso que o leitor já saiba com que ele vai se deparar antes de pegar. Se estiver meio triste, melhor não. Se estiver decepcionado com o mundo, melhor não também. Né? Mas era o que era possível de ser feito. Por quê? Eu acredito que quando a literatura nos coloca uma temática que a gente tem medo de mexer com aquilo ali, é lá que a gente deve ir. Então, eu tenho que mexer com os temas que, para mim, são importantes e relevantes. Eu tenho que escrever a literatura que eu acredito. Se ela vai ser bem recebida ou se as pessoas vão gostar, é uma outra etapa da literatura. Mas a literatura precisa ser feita, escrita e trabalhada e montada e inspirada e fabricada e ser refeita de acordo com a verdade que ela mesma tem em si. Eu não posso escrever uma literatura que não faz parte de mim. Ninguém vai ler, Deus não acudiu ninguém e sair saltitante, feliz, soltando bolinhas de sabão, achando que, sim, agora eu tenho esperança. Não é porque não é isso que vai encontrar e é preciso que as coisas sejam ditas como elas são. E o livro que vai ser lançado, não é? Em breve, vou fazer o jabá. Dia 15 de fevereiro, na Cultura Nordestina de Letras e Artes, agora dia 15, a partir das 19 horas, né? Nesse espaço aqui maravilhoso de Salete. É um livro que se chama Para Dançar na Cerca Elétrica, que tem esse R, né? Que é um livro de poemas também, que ele trata de questões também muito leves. A temática é o Holocausto, Segunda Guerra Mundial, as colonizações, essas questões sociais nossas do dia a dia. Mexe muito também com a questão do fundamentalismo, da religião, né? E de práticas que a humanidade vem utilizando ao longo do tempo como instrumentos de subjugo, como instrumentos de dominação do outro. Então, Para Dançar na Cerca Elétrica traz, né, ele é dividido também em 3 partes, e ele traz toda essa reflexão, né, de
de como o ser humano pode utilizar esse instrumento chamado guerra para dominar, para subjugar, para roubar, né? Para utilizar de suas desculpas para roubar mesmo o outro, para subjugar o outro. Então, já estão todos convidadíssimos, né? Já fiz um panorama da importância da literatura na minha vida pessoal, na contemporaneidade. Eu não acho, a literatura é esta ferramenta que não serve para nada, mas serve para tudo, daí sua importância, só para retomar uns pontos, né? A literatura é livre e precisa ser livre. A literatura, por não ter compromisso com nada, ela é um instrumento ideal de reflexão, se o autor quiser utilizar para reflexão, e a literatura é subjetiva, depende de cada autor, mas eu creio que a literatura precisa ser verdadeira, né? De acordo com cada autor. Então, só para fechar, é de extrema importância, tem várias utilidades, desde essa utilidade social, do pensamento, acadêmica, libertária e pessoal. Então, ela tem esse significado coletivo e esse significado subjetivo. Então, a sua importância se dá em todas as instâncias. Obrigado. Uma exposição muito impactante, né? Reflexiva, diferente do que estamos acostumados. Diferente do que nós estamos acostumados, né? E nos leva, né? Certamente nos instiga, né? A reflexões. Inclusive os títulos, né, dos seus livros são bem provocantes, né? Na minha visão, né? Que já causam impacto, o que é que vem, né? Por aí, né? Ainda bem que você nos preparou, né? Já dando, né, uma... Já o som está baixo. Está baixo? Está baixo também, Luiz Carlos? Está percebendo baixo? Está com fome. Está com fome. Eu estou com fome no ouvido, aí tá de bom tamanho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Escutei bem claro e nítido. Aumentar aqui ele. Estava uns 10% de aumento. Eu espero que melhore. Melhorou, Miguel? Ou está baixo? Miguel não está tá baixo. Então deve ser dele. Né? Provavelmente. Então, eu acho que o propósito que você colocou, chegou logo no início e disse, olha, literatura não serve para nada. Né? Aí você já chega ali, poxa, né? Mas serve para tudo. Né? Então, depende do ponto de vista. Então isso aí já começou, né, nos levando a reflexões, né, no dia a dia, né? E eu tenho assim se não tiver outras pessoas que queiram colocar no momento, algumas questões, né, assim, reflexões sobre a literatura da contemporaneidade, né? Então a gente hoje, né, tem assim, um meio, né, utilizado, né? Então o meio de... A gente nota, né? Hoje muitas pessoas têm dificuldade, né, na leitura, né, ou estão menos expostos à leitura, né? E o que a gente vê são textos cada vez, muitas vezes, isso é até influência até norte-americana, na minha forma de ver, vão formando cada vez mais sintéticos, mais curtos, mais objetivos, né? E a gente vê outros meios, né, assim, também, além do papel, né? A gente vê, hoje tem esses influenciadores, né, digitais, tem outros meios, tipo YouTube, né, tudo. Como é que você vê, assim, que a literatura, ela se adapta nesses meios diferentes, nessa contemporaneidade, né, de hoje? Assim, seria uma pergunta. Eu acho que a gente está vivendo meio que uma era fast food.
comida rápida, relacionamento não deu certo, pule para outro, muitas amizades, mas todas superficiais ali naquela rede social, sem aprofundamento, né? E essa necessidade de ligeireza, de objetividade, de rapidez, né? De como se você estivesse demonstrando socialmente o tempo todo que você é capaz de fazer, de mostrar e tudo rapidamente, né? Essa necessidade da rapidez também influencia a maneira que as pessoas estão lendo e estão produzindo, né? Literatura. A gente tem uma bibliodiversidade assim imensa e muitos optam, né? Muitos autores ou gostam ou é o estilo deles de textos mais curtos, mais rápidos, né? E publica ali na internet, que também é uma ferramenta bacana de divulgação da literatura. Mas eu acho assim que ao mesmo tempo em que essa era mais digital, mais rápida, nos traz benefícios, sim, a gente corre um sério risco de se tornar uma sociedade da superficialidade, né? Porque uma leitura muito rápida, em que um texto se dá, você compreende aquele texto com bastante fluidez, com bastante rapidez, sem precisar trabalhar muito o seu cérebro para a compreensão daquilo, sem que aquilo toque a sua alma de uma maneira mais profunda para você precisar refletir aquele respeito, eu acho muito perigoso. Talvez a gente com essa nossa mania de rapidez, de entregar rápido, de não ter tempo, de não querer utilizar a nossa mente para refletir mais, para leituras que tragam mais desafios, né? Essa formação leitora que você mencionou, a questão do leitor hoje, também é bastante preocupante. Eu temo que a gente esteja se não produzindo essa sociedade, nós já produzimos uma sociedade do superficial. A comida tem que ser rapidinha. Você vai ali no fast food, come aquela comida e acabou-se. A leitura, não estou com muito tempo para ler, não. Vou procurar uma literatura, só para dizer que eu estou lendo, mas é uma coisa assim muito superficial, que não vai trazer grandes reflexões, que não vai dar muito trabalho, e isso, assim, me assusta bastante, né? Até os nossos relacionamentos estão mais superficiais. A gente tem uma gama de conhecidos lá na rede social, mas ninguém quer ter o trabalho de ter uma amizade verdadeira, por exemplo, que requer tempo, requer você aguentar você e a diferença que você tem do outro, e o outro lhe suportar nas diferenças e defeitos, os relacionamentos, as relações familiares. Então, eu tenho muito, muito medo dessa coisa extremamente superficial, né? Até na afetividade, tem gente namorando com robô, né? Tem de tudo. Tem gente beijando, tem tipo um robô que você tá num canto do mundo e você tem a sensação do beijo, você tá em outro lugar do mundo. Já tem esse tipo de aplicativo. Então, é uma era, é um momento humano e social que me preocupa muito. Por outro lado, a gente tem essa tecnologia toda, né? A gente está investindo muito em tecnologia. Lógico que tecnologia é importantíssima, principalmente na área médica, de saúde, de salvar vidas, de inovar, mas tem certas coisas que não precisava inovar mais, que já está suficiente. O pessoal está querendo colonizar Marte já, mas a gente não está nem cuidando do nosso planeta, que daqui a pouco se acaba. Quer dizer, se acaba o planeta, não. Quem vai acabar é a gente. E o planeta Terra vai dar graças a Deus que a gente não está mais aqui. E vai se refazer e vai se recompor. E não faremos falta, né? Pelo contrário. Então, ao mesmo tempo que a gente avança com essa tecnologia, a gente está utilizando essa tecnologia para guerra, para destruir, para subjugar. Veja aí, Israel com essa tecnologia imensa, para que está utilizando? A inteligência artificial. Eu tenho uma dificuldade imensa agora em trabalhar em sala de aula com formação de leitores, porque eu peço para o aluno produzir um texto, ele chega para mim com um que eu estou vendo claramente que foi do chat GPT. O estudante só fez copiar ali. Como é que esse estudante vai desenvolver a criticidade dele?
né? Antigamente, eu pedia, eles pesquisavam na internet, imprimia, vem até com a propaganda das lojas americanas. Hoje é com o ChatGPT. Então, eu temo muito essa coisa desenfreada dessa era fast food. Tá tudo muito rápido e a gente continua guerra e a gente continua alguns continentes do nosso planeta sofrendo com a fome, com a falta d'água, destruindo o planeta, que a gente não sabe se vai morrer primeiro de guerra ou se o planeta vai se extinguir. Minha filha disse, mãe, eu tô com muito medo, porque Donald Trump, né, tomou posse, não sei o quê, o mundo vai acabar, né, vai ter guerra. Eu disse, não, minha filha, não fique aperreada, não. Exatamente. Porque vai acabar primeiro a gente vai morrer antes com a questão climática. Não vai dar tempo, não. Ele está atropelando o mundo. Ele está atropelando o mundo. Você vê que ele agora saiu da OMS, da Organização Mundial de Saúde, né? E, inclusive, disse que não vai deixar de poluir. Mas, quer dizer, esse homem é maluco. Ó, Putin, maluco, Maduro é maluco, Putin. Esse agora, Trump é maluco. Como é que o mundo pode conviver com esses ditadores? É difícil. Psicopatas. E no meu livro novo, Você esqueceu o principal daqui. Hein? Você esqueceu daqui. Não, tem aqui dois. Lula e Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro. Esse aí, o impronunciável, eu chamo ele de Biruliro. Biruliro. Pronto. Vocês viram, só um instantinho, a declaração que uma jornalista da Globo News, ela pegou uma coisa bem antiga da mãe de Trump, falando dele. Vocês viram isso? Não, vi não. Você viu? A mãe do cara, diga aí o que ela disse. Mas parece que era fake. Ela disse, esse menino, ele está do lado dela, disse, esse menino não tem nenhuma sensibilidade social, esse menino é um terror, esse menino é um problema. Ela disse, tomara que ele nunca entre na política. A mãe do cara. Mas parece, no escalo, né? Parece que é fake, né? Hoje a gente Fake? nunca sabe. Eu acho que não, é difícil. Eu peguei uma referência dizendo que era fake. Pode ser fake, pode ser. Ela foi muito franca. Mas continuando com o nosso... Normalmente se diz mais na família. Assim. Mas, continuando sobre as nossas reflexões, né? Literárias, né? Assim, eu tenho uma que você falou assim, muito interessante, desses novos instrumentos, seus alunos, né? Que antes faziam pesquisa, hoje o ChatGPT, né? E dá assim de tudo, né? As trocas rápidas, né? Tudo cultura fast food, né? Como você bem colocou. Agora eu vejo assim a necessidade de um certo investimento. Eu noto assim, por exemplo, minha neta, né? Ela tem 3 anos e menos 3 anos e meio, 3 anos e 4 meses. E nessa época, cada mês, né? É importante porque se aprende, né? Mais coisas. Aí eu vejo a relação dela com os livros e a relação dela com a tela. Então, com a tela, né? Ela chega em casa, aí diz para minha esposa, né? Diz, olha, deixa eu ver besteira. Besteira é botar daquele... Um Peppa Pig da vida. Isso. Um filmezinho daquele, né? E fica grudado, né? E, ao mesmo tempo, quando vai, né? Ela está na época que adora, né, contar a história, né? A mãe mesmo, ela estimula muito, vai para livrarias e tudo. O quanto aquilo, né, ele leva a imaginação, tá certo? Então, ela se transforma, né? Se transporta, né, para aquele mundo, né? Ali. E tem aquelas historinhas que ela está na fase, você conta 10 vezes e ela quer repetir, não se cansa, né? Aí eu, né, vejo assim o contraste, né? O quanto a tela influencia e hipnotiza, né? Tem essa associação aí dos pediatras, né? Que eles dizem até 2 anos zero tela, né? E depois vai aumentando o número de horas, né? E, ao mesmo tempo, que a literatura, né, ela, né, essas histórias infantis, elas
leva a um desenvolvimento, a um transporte da imaginação, que eu percebo, né? Isso na minha neta, né? E eu não sei hoje, ela está tendo essa oportunidade aí, mas não sei quão hoje isso é comum com outras crianças e mesmo na escola, né? Porque eu não tenho o conhecimento dessa realidade, né? Como é, não. Maior do que a minha, né, nesse meio, já que você é professora, né, há vários anos. Pronto, a sua netinha, por exemplo, está tendo uma formação maravilhosa, porque ela está dentro de um meio cultural familiar que valoriza e incentiva a expressão literária. Então, ela vai ativar várias partes do cérebro dela que ela não ativaria se não tivesse acesso à literatura, quem incentive, quem leve para uma livraria, quem conte uma historinha. Ali ela está exercendo, né, o direito que Antônio Cândido chama, no ensaio dele, o direito à literatura, que é a questão do fabular. O ser humano precisa fabular. Ele precisa ler aquela historinha ou aquele poema ou aquela narrativa, enfim, e a partir dali criar conexões cerebrais que ele venha fazer as interpretações dele, aumentar aquilo que ele entendeu, imaginar, exercer a criatividade, né, transcender. Então, é maravilhoso que ela tenha acesso a isso, que deve ser muitíssimo incentivado. Por outro lado, o uso da tela. Por exemplo, com as redes sociais, inclusive, tem um documentário sobre isso, são feitas para viciar. Os criadores das redes sociais, eles não deixam seus filhos utilizarem. Os criadores das redes sociais, eles mesmos não utilizam as redes sociais. Porque ali, a cor, você rolar aquela barra do feed, tudo ali foi estudado para você se viciar. E uma vez que você entra, né, os incautos, eu tenho me policiado muito, né, navegam naquilo ali que não tem fim, é viciante, você está perdendo o tempo de você estar estabelecendo relações de afetividade, estar experienciando coisas importantes na vida, né, estar ao ar livre, estar com os amigos, estar com quem quer, de fazer uma boa leitura, né, em profundidade. Então, o caso da sua netinha é maravilhoso, porque ela está tendo esse incentivo. Eu me deparo, como professora de rede pública estadual, pego os meninos do ensino médio, os meninos que estão se preparando para o Enem, por exemplo, né? Às vezes eu chego numa turma de quase 50 alunos e eu tenho ali meninos entre 16 e 19 anos que nunca leram um livro na vida. Que a família não tem a cultura e nem valoriza a leitura e muito menos a literatura. Que o estudante vai para aquela escola passar o dia numa escola integral, que ele chega às 7h30 da manhã e sai 5 da tarde, e o pai e a mãe quer tirar ele da escola para ele trabalhar e contribuir em casa. Então, a gente tem, são situações diferentes, né, conflitantes. Saiu, né, agora em 2024, eu esqueci o nome que faz essa pesquisa de leitores no Brasil, né? Que vimos que a maioria dos brasileiros que não leem ultrapassou a porcentagem dos que leem. E o que foi considerado como leitura? Trechos, não precisava ser o livro inteiro. Então, nem trechos de leitura o brasileiro está lendo. Isso é extremamente preocupante, porque para onde é que vai a criticidade dessas pessoas sem acesso à leitura, que é fundamental? Como Antônio Cândido dizia, né? O nosso mestre,
não estão lendo. Os resultados das pesquisas estão mostrando isso. A sala de aula está mostrando isso. Quando a gente vê a disseminação de fake news com coisas assim terríveis, né? Que um partido, se ganhar, vai comer os cachorros de estimação das pessoas, vai comer pet, vai comer gato, que a terra é plana. Quando a gente se depara com esse tipo de coisa, com o que as pessoas estão acreditando, que as pessoas estão difundindo, né, que uma vacina, por exemplo, vai dar AIDS. Então, a gente fica extremamente preocupado com as pessoas elegendo facínoras, que é público e notório que aquela pessoa não tem condições de liderar absolutamente nada. Né? E tá com um poder gigantesco, que a gente vê esses malucos que estão no domínio do mundo e que, quando estão representando um país democrático, foram as pessoas que colocaram ele naquele lugar de poder. Então, ele está representando a sociedade. Né? Foi liberada até a mentira, né? Numa rede. O Zuckerberg liberou a mentira. Pode mentir adoidado. É horrível um negócio desse. É terrível. Aí a gente viu, né, na posse lá do Trump, aquela escumalha, aqueles canalhas, né, bilionários, zilionários ali, que poderiam ter o poder de resolver tantas causas importantes da humanidade, mas estão colocando o seu tempo, o seu dinheiro, o seu poder a serviço da destruição do outro e do planeta. Do planeta não, de nós, né? Porque o planeta vai continuar lá. Quem vai se lascar somos nós. Claro. Então, acho assim, preocupante demais, preocupante. Obrigado aí pela reflexão de Walter. Bom, você que tá eu queria primeiro, aí inquieto aí. como você tem muita afinidade intelectual comigo, não tem medo de pensar. O que é importante. Não só pensar, mas exprimir seu pensamento. Porque às vezes você tem um pensamento crítico, mas cala a boca, com medo da crítica. Eu não tenho medo de nenhuma crítica. Eu digo o que penso e ajo conforme penso. Então, no caso, por exemplo, você falou inicialmente na literatura. Realmente, eu, aos 16 anos, fundei o Grêmio Cultural Joaquim Nabuco. Era uma instituição que congregava alunos ainda da fase, nem colegial, era ainda, nem primário, era secundarista. Tanto que só durou 7 anos, porque eu, 16, 7, 23, 23 anos eu casei. E os outros foram trabalhar, como eu fui também, mas nessa época nós desenvolvemos uma atividade literária muito intensa, tanto que foi elogiado pelos intelectuais da época, né? Andrade Lima Filho escreveu um artigo, também um historiador, esqueci o nome dele agora, e nessa época, aos 20 anos, eu publiquei meu primeiro livro de poesia. Eu admirava muito, não só Fernando Pessoa, mas também no Brasil, Machado de Assis. Tá? Além disso, com poesia, eu gostava muito de quem? De Bilac. Na Bilac. De também nosso amigo, que fazia uma poesia científica. Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Então, o primeiro livro meu foi de poesia, era romântico, sensual, claro, na época eu estava com muita testosterona, e então o livro era sensual, romântico. E depois, né, eu evoluí, hoje eu me dedico mais à filosofia, à ciência, e uso justamente o aforismo com base na poesia para fazer comentários em ciência e filosofia. Mas isso aí não tem muita importância. O que importa é o que você disse sobre o nosso mundo atual. É verdade. Nós estamos vivendo uma fase muito difícil, né? Principalmente por causa das fake news. Né? Nós estamos aí ameaçados, não com a poluição. Nós é que estamos ameaçados de morrer, não o planeta. O planeta daqui a milhões de anos vai se recuperar, felizmente sem a raça humana.
né? E, naturalmente, cada vez mais, eu acredito menos na humanidade. Essa é a verdade. Estamos juntos. É. E Deus não acudiu ninguém. Hein? E Deus não acudiu ninguém. Deus não acudiu. E, na verdade, não foi que Deus que criou, nos criou a sua imagem e semelhança. Nós é que criamos Deus a nossa imagem e semelhança. Deus não é bom, não é mau, Deus não tem nenhum atributo humano. Né? Ele não tem nada a ver com Deus. Simplesmente, quando ele criou o ser humano, isso é uma desgraça. Porque quando ele criou os anjos, ele sabia que Lúcifer ia traí-lo. Por que criou? Então Deus é mau. Porque ele criou o demônio para ir para o inferno. Só que no inferno o demônio faz o que quer. Então não vai para o inferno. Então não é sofrimento. No inferno também. Está vendo? Não está resolvendo Menina, nada. eu estou muito feliz. Na verdade. Estou muito feliz. Minha alma está exultante e cai no lugar certo. Não é? Olha, vamos dizer que será que já existiu mesmo? Tenho minhas dúvidas, mas vamos lá. Quando se fala em Se ele existe, tem muito que explicar, né? Muito, porque está uma desgraça. Ele não se chamava Jesus, né? Porque Jesus o som já de Jesus não existia. Yeshua. O reino dos céus está dentro de vós. Quer dizer, o reino de céu é aqui, nossa consciência. O inferno também é aqui, nossa consciência. E nós inventamos ainda purgatório. Achou pouco, não Ainda foi? tem um limbo. O limbo, as crianças que não foram batizadas. Você vê, quanta besteira. É por isso que eu prefiro a filosofia grega. É muito mais rica. Porque eu digo que a religião é a mitologia que não deu certo. E a mitologia é a religião que deu certo. A religião é a mitologia que deu certo. Então, consequentemente, eu também tenho muita afinidade intelectual. Desculpa que eu sou também rouco, que eu tive uma pneumonia e ainda a garganta que está sofrendo. Bom, então, eu a convido para visitar meu site. Visitarei, ainda hoje. Certo? Então, Conceição, o problema é esse. Você trouxe aqui temas terríveis para quem não pensa. E como hoje a nossa geração está mais preocupada com o celular, isso mesmo, é o pessoal o tempo todo no celular. Você conversa com o celular, ninguém quer mais conversar face a face. Né? Então, nós temos um mundo cada vez mais digital, mas um digital povoado de pessoas medíocres. Esse é o grande problema. Não é verdade? Então, por hoje, por agora somente, eu vou deixar a oportunidade para os outros, porque eu não gosto de falar muito, e naturalmente tem muita gente para fazer pergunta. Desculpe a minha voz rouquinha, minha voz não é assim não. Luiz e Miguel pediram falar. Não sei se você quer fazer mais algum comentário, depois volta, ou a gente pode passar para as duas pessoas que estão. Só para... eu acho que as pessoas estão tão assim apegadas com o digital, com o tecnológico, com a questão da tecnologia, né? Porque é difícil e é doloroso pensar. É difícil, é doloroso, incomoda. Então, é muito mais fácil você estar lá na barra, vendo as cores passando no celular. Isso eu compreendo. Mas, assim, não dá para você nascer e se eximir de viver e de pensar. Eu prefiro pensar o doloroso que eu penso, sofro, mas eu prefiro pensar. Eu não quero passar pela vida feito uma mosca e não ter pensado. Eu prefiro sofrer pensando do que não pensar e ser feliz. Né? Se o preço da felicidade é não pensar, eu prefiro ser infeliz. E depois, conhecer uma coisa, compreender outra. Pois é. Eu conheço, mas você compreende. É diferente. Ronaldo, cadê você? Muito bem e muito provocativo. Está sendo muito boa essa manhã de hoje, né, com as suas provocações. Né, eu tenho aqui pela ordem, né, Luiz Carlos e depois Miguel. Por favor, Luiz. Bom dia, parabéns pela sua criatividade, seus livros. Isso é desafiador, né? Lançar livro numa época como essa, né? Que o cara não lê, né?
Eu sempre fui um leitor ávido, sabe? Mas a partir de um certo tempo eu só passei a ler coisa de autoajuda. A verdade é. Aí depois nem de autoajuda mais eu li, porque ficava mais colado, né? Também a luta do dia a dia não dá tempo. Você, para ler, precisa ficar sentado ali no livro, não tinha tempo para isso. Até os de autoajuda eu parei. Mas, para início de tudo, na verdade, eu fui instigado pelo professor Walter, né? Sobre o seu tema, que Deus não acudiu ninguém. Eu me lembro de uma música de Catulo da Paixão Cearense, que inclusive eu coloquei no meu Facebook. A dor maior que a dor de Deus. Ele não acudiu nem o próprio filho. Porque como ele tem um objetivo, Deus tem um objetivo com o mundo, né? Quer dizer, na minha concepção cristã, que é de resgate do mundo. E ele precisa mostrar que se não se aceitar a soberania dele, a destruição inevitavelmente ocorreria, porque as pessoas ficavam só obedecendo a si próprios. Então, ele próprio não cedeu ao choro de Jesus Cristo, seu filho único, o unigênito, o único que foi gerado por ele, porque toda a criação, segundo o cristão, foi a partir de Jesus, né? Os dois. Mas ele não acatou o pedido dele. Então, imagina a dor que ele não deve ter sentido ao ver o seu próprio filho morrer. E ele não livrou o filho, não livrou ninguém. Não livra ninguém, não livra ninguém a sua atuação, porque a Bíblia diz que o reino desse mundo é Satanás. Então, ele não vai livrar ninguém. Infelizmente, a gente tem que caminhar na expectativa da ressurreição. Bom, então só queria lembrar esse detalhe, né? Dar um desconto aí, porque, tá bom? Não vai ajudar, não. Como eu disse, eu estou voltando aos poucos, né? No sacrifício para voltar a ler. E eu gosto muito de Stefan Zweig. Stefan Zweig, né? Zweig. Esse camarada, esse escritor alemão, ele fugiu da Alemanha por causa do fascismo, fugiu para o Brasil. Mas quando ele viu o fascismo, o ovo da serpente aqui, na época de Getúlio, ele se suicidou. Ele é mulher, vê só. Quer dizer, ele deve ter uma característica meio pesada, né? Eu vejo os contos dele, e isso afeta também, é como você disse, quem não tiver condições de ler, não leia, porque isso afeta o espiritual da gente, né? Essa literatura. Eu gosto muito das biografias dele, e as últimas biografias dele que ele escreve foi sobre Balzac, que ele elogiou, ele associou inclusive a Napoleão, porque Balzac, quando era menino, era na época de Napoleão, né? Então, a literatura de Balzac, e agora de Charles Dickens, que ele disse que Charles Dickens foi um sucesso do camarada dormir, como hoje em dia se apaixonou de rock, né? Dormiam lá esperando a apresentação dele, dormiam lá no teatro, na entrada, né? Na fila do teatro, para poder ver a apresentação dele do Pickwick, né? Pickwick, aquele livro dele que é bem famoso. Eu tô nessa. Agora, eu também sempre tive uma ideia, mas a preguiça não deixa, né? Porque eu escrevi uma saga sobre a época da ressurreição, como cristão, na ressurreição da Terra. Mas eu fico imaginando as dificuldades que não deve ser para transformar uma terra destruída numa terra onde não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, onde não haverá mais doença, nem morte, né? Como seria um mundo assim? É difícil, eu fico elaborando as soluções, né? para ver se desenrolava um negócio desse tipo assim. Mas fica sempre a preguiça, né? Mas parabéns, viu? E excelente nos motivar a ler literatura. Obrigado, Beto. Comentário já foi? Com certeza. Obrigado, vocês.
Vou dizer uma heresia. Obrigada. Eu gosto de heresia. A trindade cristã. Pai, Filho, Espírito Santo. Cadê a mãe? Mundo machista. Pai, Filho, Espírito Santo. Uma pomba voadora. Cadê a mãe? Aí diz, Maria é mãe de Deus. Então, Maria pariu Deus e criou o mundo, né? E não Deus. E temos aqui aqui na fila de inscrição, né? Temos Miguel e temos Salete, depois Molina. Por favor, Miguel. Bom dia, parabéns, professora, excelente. Xiaomi, essa apresentação de hoje mudou muita coisa assim, em relação à rotina que se vem, sabe? Que é uma coisa nova para a gente. Achei ela muito corajosa, muito agressiva do ponto de vista atual, mas vi também, professora, um certo ceticismo em relação ao que a gente tem de futuro. Será que a gente não tem que pensar nada? Será que os nossos netos só vão ter miséria, só vão ter ruindade, só vai ter dificuldade? Acho que se a gente perder esse senso de positivismo, de achar que tem algo de bom para acontecer, eu acho que isso só atrai também coisas difíceis, coisas negativas, né? Eu acho que o seu poder revolucionário é muito grande. Você tem uma mente brilhante, brilhante. Sinceramente, fiquei encantado com a sua forma de falar, com a sua forma de expressar, com a sua forma de pensar, sabe? Agora, eu acho que assim ela tem muita coisa que tem um lado bom também. Passe algo de esperança, porque senão a gente pira, né? E uma dúvida que eu fiquei também, se você puder falar, o que é que você vê de Paulo Freire, da metodologia de Paulo Freire em relação à atualidade? Tem mesmo contribuído, ou isso é só ficção da esquerda, de mentalizar e transformar um qualquer num Marte aí para dizer que foi isso ou aquilo? Tem esse efeito mesmo? Parabéns, professora. Muito obrigada. A minha literatura, né, ela não é muito esperançosa, não. Ela não é esperançosa. Mas, assim, mesmo que eu não tenha essa esperança e não acredite que o ser humano, em algum tempo, consiga ser mais fraterno, de maneira geral, né? Porque, assim, por exemplo, na minha vida pessoal, eu estou bem tranquila. Mas, assim, o mundo, né, o contexto geral, é muito desafiador, é muito difícil, é muito complexo, e eu não consigo ter essa expansão de acreditar no bom. Tem um ruído de fundo muito alto ali, um ruído de fundo, Brelade. Pronto. Pode continuar. Aí eu não acredito que em algum tempo esse homem, esse ser humano, vá conseguir viver em harmonia. Eu não creio nisso assim de todo o meu coração. Não adianta eu dizer que eu creio numa coisa se eu não creio. Eu não creio nisso, né? Mas mesmo que eu não tenha grandes esperanças, todos os dias eu me levanto e vou trabalhar por um mundo melhor. Todos os dias eu me levanto e vou pregar literatura de porta em porta, como se eu fosse testemunha de Jeová. Que uma testemunha, eu tenho até um poema de uma testemunha de Jeová que bateu na minha porta, era mentira, disse, eu vi Jeová. Testemunha que não existe? Já mentindo? Já mentindo. Eu dei um bale, né, e fiz um poema chamado Testemunha de Jeová, que no fim do poema eu digo, testemunhas de Jeová bateram à minha porta. Eu preferia que fossem revendedoras Avon. Claro. Enfim, aí eu não sou essa pessoa esperançosa, do geral.
do contexto humano geral. Por que eu não consigo ser esperançosa? Porque a realidade está me mostrando o tempo todo que não dá para ser, meu coração não consegue, mas mesmo assim, todos os dias eu me levanto e vou fazer o que eu acho que pode contribuir. Vou lá semear a literatura, o pensamento crítico, a reflexão, a liberdade, o bom convívio, a amizade, a harmonia. Muitas vezes eu quebro a cara, né? Mas eu continuo semeando e tentando. Eu acho que eu tenho um amor gigante às causas perdidas. Tudo parece que não vai dar certo. Eu sou do time dos perdedores, eu sou do time de escritor no país que lê pouco. Enfim, mas são coisas que meu coração, meu espírito, minha alma me chamam para aquilo, né? E mesmo sem grandes esperanças, mesmo sem um contexto favorável, mesmo sem os instrumentos que eu necessitaria, eu vou e faço. Com questão a Paulo Freire, eu acredito nele assim como realmente um cabra revolucionário, né? Que trouxe contribuições assim fantásticas, maravilhosas. Sou seguidora dele, tento reproduzir o pensamento dele em sala de aula. Muitas vezes eu colho excelentes frutos, né? Outras vezes não. E vou seguindo. Não sou uma pessoa muito esperançosa, não. Eu gostaria de ser mais, não sou. Mas mesmo assim, eu luto pelo que eu acho certo. E talvez, por não esperar nenhum galardão, nenhum prêmio, ou céu, ou paraíso, ou algo por isso, eu não acredito que eu vá receber nada por isso, até porque, meu filho, pecadora é aqui, e errada também, né? Mas se eu fosse uma pessoa fantástica de seguir esses atributos que a pessoa teria de ter para ir para o céu, eu não espero nenhum galardão, eu não espero recompensa, eu não espero rua de ouro, acho que seria muito brega, acho horrível ostentação. Então, menina, eu me lembrei de uma coisa, de um livro chamado Os Maias, de Essa de Queiroz, que diz assim, tem um momento que o narrador diz assim, que a gente deve ser honrado por amor à honra e fazer o que acha correto pelo amor a fazer o que acha correto. Que se a gente está fazendo algo esperando algum prêmio ou algum reconhecimento, não existe valor nisso. Então, na minha concepção, não existe céu, não existe paraíso, não existe inferno. Na minha concepção particular, subjetiva, que talvez se eu acreditasse que existe céu, que existe outra vida, eu seria até mais feliz, né? Mas eu, assim, genuinamente eu não acredito. Eu não consigo expressar uma coisa que eu não acredito. Então eu acho que aí não sou esperançosa, né? Acredito que o mundo vai evoluindo. Claro, tem coisas que progride aqui, regride ali, mas eu acho que onde tem ser humano não tem como ter muita harmonia, não, porque meio que faz parte da nossa natureza. A gente é magnífico, mas também é atroz, né? Enfim, eu acho que é por aí. Agradeço muito os elogios, né? Fiquei muito contente com a participação e adoraria ser uma pessoa mais esperançosa. Mas, felizmente ou infelizmente, não faz parte de mim. E talvez lutar pela causa perdida ou por algo que eu sei que não vai resolver, dê toda graça a isso, sabe? Eu não vou receber nada por isso. Aí é que está a graça. Eu não vou conseguir mudar o mundo. Aí é que está a graça. Eu estou fazendo tudo, mesmo sabendo que eu não vou receber nada por isso, nem muito menos vou mudar nada com isso, com o que eu faça, porque eu sou insignificante demais perante o universo. É o time de Darcy Ribeiro. Ação é ação. A grande... A sua oração é ação. A ação é que é importante. A grande palavra de Darcy Ribeiro. Eu preferia estar no... Eu fui derrotado, mas não toleraria estar na pele daqueles que me venceram. Darcy Ribeiro.
Próximo agora inscrita, né? É Salete. Vocês não veem, né? Por causa do ângulo da câmera, Mas estou aqui. mas Ainda ela estou está. aqui. Passar o microfone aqui para a nossa amiga. Ainda estou aqui. Veja, sempre que eu convido alguém para vir para cá, né, eu procuro trazer uma abordagem diferente que tem, que é justamente para dar um aspecto dinâmico, né? Não é seminário de múltiplos saberes? Então os saberes de quem está aqui é um saber voltado para a parapsicologia, né, que é o foco do Instituto, é a parapsicologia, né? Mas aí, como é o seminário, né, é uma atividade que é de múltiplos saberes, então justamente eu procuro, dentro dos meus conhecimentos, né, aí eu trazer algo diferente. E Cecita ligou para mim, né, dizendo que queria fazer o lançamento dela aqui, aí eu caiu do céu, tu vai fazer uma palestra, que eu conheço Cecita há muito tempo, né, já trabalhamos juntas e tudo. Aí eu queria voltar, Cecita, para aquela questão de Hitler, né? Quando você coloca que a Europa estava numa efervescência cultural, tal. Agora você veja, a arte é uma coisa muito perigosa. Porque o que é que Hitler faz em vários momentos? Ele queima livros, ele queima obras de arte. Quer dizer, a arte que não interessa aos propósitos dele, então ele destrói. É como aconteceu aqui na época da ditadura, né? Professor, historiador, escritor, foi tudo perseguido, cantor, compositor, né? Por quê? Porque aquela arte não interessa aos propósitos do ditador. Então, essa questão do perigo, por exemplo, a literatura pode ser muito perigosa a quê? Aos interesses de quem está na situação. Né? Por exemplo, a literatura de Cecita, certamente, ela não estaria na época de 64, durante a ditadura, jamais ela teria talvez sido presa, os livros dela teriam sido censurados, rasgados, queimados em praça pública, né? Quer dizer, tudo vai depender dos interesses de uma situação, que foi o que aconteceu na Europa. Só isso. É isso mesmo, Salete, concordo, assim, totalmente, né? A arte, né, que é subversiva, que vai contra o poder daquele momento, é altamente perseguida. Eu lembrei do filme Fahrenheit 451 e do livro, né, que a gente levou uma vez para debater, né? Agora mesmo, esse livro meu que vai sair, Para Dançar na Cerca Elétrica, meus filhos disseram, mãe, eu não lance não, vou matar a senhora. Porque eles estão com o pensamento lá atrás, né? É chocante. Dá choque, realmente. É chocante. Dá choque. É. Pois é. Então, a gente tem que aproveitar o momento democrático, entendeu? E fazer isso. Porque se essa coisa que está aí, né, a grande tendência mundial, que é a extrema-direita, tomar conta... Isso toda a ditadura é igual. Pois direita, claro. Esquerda, tudo é a mesma coisa. Mas tudo, a arte principalmente é a que mais sofre, né? Sim. É a cultura e a arte. É isso aí que mais sofre. Porque é isso que muda a cabeça das pessoas. Eu não vejo partido, eu vejo a pessoa. Claro. Isso é que é importante. Não, ver o projeto daquela pessoa, né? Porque não é pastoril, né? Tu é azul ou vermelho, isso não existe. Você tem que ver o projeto que aquela pessoa representa, né? Mas João Campos foi um dos melhores prefeitos que o Recife já teve. João Campos não interessa o partido. Não é verdade? Mas, próximo inscrito, Molina. Molina, depois Ronaldo. Primeiro os mais velhos. Primeiro mais velho. Micrografia, moça. Então, Ronaldo. Molina, vocês não estão vendo aí na câmera, mas Molina cedeu a vez a Ronaldo. Eu provavelmente pergunta, mas nas colocações da palestrante, me veio algumas vivências da vida. Por exemplo, ela falou na questão de testemunho de Jeová. Aí me lembrou o seguinte, que quando eu fazia medicina, eu ensinava, né? Eu primeiro fiz matemática, né? Eu ensinei 10 anos na Escola Municipal de TGPO. Aí ia ter uma prova e eu cheguei cedo, mas não fui para o colégio, que ficava em frente à estação de Coqueiral, do metrô. Né? Aí eu fiquei no metrô
dando uma estudada, porque se eu chegasse na escola, os colegas iam, professores, começar a conversar, puxar conversa, né? Aí, senão eu vou ficar aqui estudando. Aí, com pouco tempo, chegou uma testemunha de Jeová. Né? Eu estou só mencionando, porque eu vou lá para mencionar o testemunho de Jeová, me lembrou desse evento, né? Que aconteceu comigo. Aí chegou, eu estou incomodando, né, moço? Tá sim, a senhora está incomodando e muito. Eu querendo estudar, se eu desse corda, eu não ia conseguir o meu objetivo, que era estudar, né? Aí eu me lembrei desse evento, eu vou mencionar. E outro em relação a Paulo Freire. Conheço mais ou menos, não conheço propriamente dito. Mas tem uma experiência de vida. Tinha uma colega de turma, Minerva, que é ginecologista, hoje, que ela estudou pelo método Paulo Freire, e ela referiu, teve uma queixa, né? Não, Ronaldo, porque a gente não aprende pela letra, pela sílaba, mas propriamente a palavra inteira liga, por exemplo, tem uma casa e a palavra casa de lado assim. Então ela não sabia formar sílabas, e isso para ela foi uma dificuldade grande. Por quê? Em medicina tem muitas palavras novas, muitos neologismos, e ela não conseguia montar tomografia. Como é que ela vai escrever tomografia? Que ela não sabe escrever tomo, porque não aprendeu a sílaba, né? Então tem esse detalhe dessa experiência de vida que eu trago para reflexão. Eu achei maravilhoso. É porque ele também tem o método dele, né, de alfabetização. Eu nunca trabalhei com alfabetização, aí realmente eu não tenho uma envergadura maior para comentar, né, enquanto alfabetizadora. Né? Mas eu já ouvi relatos também muito parecidos com o dela. Mas também ele alfabetiza adulto. Sim, a alfabetização de adultos. É diferente, né? Porque ele diz que a leitura do mundo, né, precede a leitura propriamente em si. É só um comentário assim, rápido, antes de passar a palavra para a Molina, já que ele falou dessas questões pedagógicas, né? Paulo Freire tinha no passado, né, mas no exterior, né, uma escola, né, na Inglaterra chamada Somerville, né, que era então era uma pedagogia inovadora, não tinha fado, não tinha, né, a abordagem mais livre entre os alunos, e depois no estudo o que é que o que resultou desse estudante 20 anos depois. Quer dizer, o que é que eles conseguiram de trazer, assim, de novidade para a sociedade? Então, não houve muito assim, interessante nessa experiência, que não causou, né? Foram pessoas que deram suas contribuições, como outras que deram suas contribuições no ensino tradicional. Né? Então, é só uma reflexão, né? Que às vezes você tem pedagogias, né, que causam determinado impacto pela inovação, mas nesse caso, né, do Samuel Rios, ele não trouxe um impacto, né, que se esperava. Puxa vida, vão ser pessoas que vão dar uma contribuição até maior, né, aqui do que outras, e não foi o caso. Né? Tem muito daquela história de santo de casa não faz milagre, né? Porque Paulo Freire ele é reconhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro, Paulo Freire é reconhecido. Aí chega aqui no Brasil, então tem aquela coisa, né? De, não dá muito valor, é daqui mesmo, o método dele visa mais o pessoal assim, que não tem acesso a bons colégios e tudo, né? Que foi como ele começou, né? Ele alfabetizando adultos, que eram pessoas do campo, né? Que não sabiam do ó, né? Então também isso causou muita raiva, porque para que gente, né, tão simples saber ler e escrever, né? Muita gente questionava isso, achava que essas pessoas só tinham que plantar, colher e pronto, né? Aí Paulo Freire dá uma nova dimensão a essas pessoas, ensinando elas a ler, a conhecer outras coisas, conhecer o mundo, né? Isso aí também foi o perigo do método dele, que não agradou a situação. Tem que ver, tudo está ligado a essa coisa política, infelizmente. Mas o próximo, né, inscrito é Molina. Isso é bem curtinho, vocês vão falando, eu vou anotando coisa aqui, vou acabar me estendendo. Mas a gente tem até 4 horas da tarde. Não deixa. Ele não, 11h30 ele encerra. Aí você concordando, tem uma inscrição que eu queria. Eu vou até fazer 2 comentários eu ainda estou aqui com o Paulo Freire. Eu gosto de Paulo Freire,
né? Inclusive, eu acho que um dos meus melhores artigos que eu escrevi foi revisitando Paulo Freire, né, em relação ao livro A Pedagogia da Autonomia, Do oprimido. Pedagogia da Autonomia, ou Autonomia da Pedagogia, que eu acho que é um livretinho pequeno, excelente. Tá? E na minha prática didática pedagógica, eu acredito muito nesse processo. Né? Tirando esse momento inicial que Paulo Freire ficou famoso, minha opinião, acho que a gente devia convidar alguém que é realmente para falar, Braille. Tá? Só falar de Freire. Ele teve aqui falar de Paulo Freire, um dia para a gente conversar Paulo Freire, porque a minha visão de Paulo Freire é que tem aquele momento inicial com aquele seu método que tem fortalezas e fraquezas como tudo, tá? Onde ele ficou famoso, talvez até pelo viés político da sua pedagogia, mas posteriormente ele tem toda uma obra, tá? E tirando esse momento que é polêmico, na minha opinião, o restante da obra dele é intocável. É absolutamente maravilhosa na valorização do outro, né? Fortalecendo a autonomia intelectual do outro, né? Da amorosidade no ensinar, né? Do acolhimento, né? Eu acho duas coisas bastante diversas. Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, aquela do início, e o restante da obra dele. Na minha opinião, o restante da obra dele é intocável. É absolutamente sensacional. Não discordo uma vírgula, tá? E dessa vez há para discutir como vocês referiram essas limitações do método que pode ter. Tá? Então, acho que vale a pena uma discussão com o Paulo Freire. Eu vejo dessas duas coisas. Um Paulo Freire amoroso, humano, né? Humano, esperançoso, valorizando a autonomia do outro. Toda a pedagogia é para valorizar a sua opinião e não a dele. Né? E eu acho que, nesse ponto, eu acho que ele está muito certo. E ainda estou aqui que você citou, eu quero contar a minha experiência, tá? Para vocês. Eu fui assistir o filme logo no início e não gostei. Então, achei o filme cansativo, monótono, né? Mas interessante. E quando eu comentava, eu pensava, rapaz, que conversa fiada. Como é que você ter a tua opinião dela? Bem, até que há pouco tempo atrás, 15 ou 30 dias, alguém fez análise, essa era a proposta do filme, de ser quase que monotônico. Ele não tem ápice, não tem momento, ele vai todo... Né? Essa é a grande... Eu falei, uau, é isso, ele é diferente de tudo, ele é brilhante, ele é maravilhoso, tá? Porque ele quebrou paradigmas, tá? E foi assim que eu senti, era para você sentir assim mesmo. Porque as pessoas estavam esperando cena de tortura. Exatamente. Tinha nada disso. Foi brilhante. Ele vai naquela linha dele do início ao fim. Ela que é brilhante, tem múltiplos talentos. Tá? Ela como uma crítica foi o Le Monde, agora não me lembro. Ela foi uma atriz monotônica. Monocromática. E ela é o contrário, ela é um furacão, como se chama de Cecita, né? Cecita, um furacão, tá? Múltiplos talentos, mas ali o brilhantismo dela foi conseguir, porque a mulher teve era isso que ela era, né? Uma figura diferente de tudo, né? Ela representou a Eunice, né? Perfeito. Aí eu falei, uau, merece todos os prêmios, todos os Jorge. Eu que não tinha entendido, tá? E essa mesma sensação que eu tive, eu trago para parabenizar o Salete por convidar você, Cecita. Mas eu tenho dito que nos últimos tempos, esses encontros são sempre muito bons, né? Mas nos últimos tempos tem sido de altíssimo nível, né? E a sensação que sempre me dá, mais que eu tento, o corte do cabelo é meio budista, que é meio... E o corte do cabelo é para tentar... Tem muito trabalho não, seu cabeleireiro. É tentar, assim, olhar assim, tente ser humilde, a humildade é importante, né, etc. Que é um dos conceitos. Então, para me olhar e falar, tenta ser humilde, cara, baixa seu fogo. Mas por mais que eu tente ser humilde, algumas vezes eu escorrego, né? E falo, não, você é um cara legal, né? E quando vem aqui, se cita nos sábados,
é um banho de água fria, tá dizendo como você é pequenininho, como você tem que aprender. Tem gente tão de brilhante, você não sabe nada, né? Só sei que nada sei, né? Volta a defesa, só sei que sei um pouquinho, né? Fica na tua, bicho, abre os teus ouvidos, tá? Para aprender. E essa série, recentemente, talvez nos últimos 6 meses, só vem gente aqui de ponta, maravilhosa, como você. Você vai chegar a parabenizar a sala e parabenizar o Seminário Muitos Saberes, e o Guru, claro, que é o inspirador de todos nós. Né? Só falta o turbante. Né? Só falta servir de turbante. Celebrando o cabelo. Pode ser. Celebrando os Você pode fazer, raspar aqui, deixar só a partir de baixo, a gente já entra, que não aceita novo aqui. Mas eu vou lhe rogar uma maldição, Cecita. Ao contrário do que você deseja, meu feeling é que se você for descoberto pelo eixo Rio, São Paulo, Brasília, seu futuro é de muito sucesso. Você é uma pessoa... Faça a ponte, você não vai para lá? Você não é de lá? Exatamente. Seu futuro é ter vejo de uma pessoa muito especial para a cultura brasileira, para a literatura brasileira. Acho que você vai... O mundo vai lhe abraçar, vai lhe acolher. Olha, e ela está sendo editada por uma editora de São Paulo, que é a Patuá, super conceituada. Ela mandou os originais para lá, entendeu? Então já começou. Já não estou falando aqui, não estou antecipando nada, já está acontecendo. Parabéns, obrigado por você ter aceito. E o melhor é que não gasta um tostão, né? Não, mas também, se quiser seu livro, tem que adquirir. Tem, a editora assume tudo. Assume tudo. Então, dito isso, vamos só fazer um comentário sobre a questão da crise climática, que é uma coisa que o pessoal não gosta que eu diga isso, não. Eu fui o primeiro, estava na Inglaterra, quando estava chegando a bioética na Inglaterra, e eu fui o primeiro autor a escrever, utilizar a teoria principal da bioética, analisando, no meu segundo mestrado, analisando a questão da política de planejamento familiar no Brasil. E depois ajudei a criar um movimento de bioética no Brasil, fundei a Sociedade Brasileira de Bioética, ajudei a fundar, criei vários comitês de ética em pesquisa, e depois eu me afastei, né, em protesto, porque as pessoas começaram a intelectualizar demais a bioética e afastar a bioética como um movimento de construção de um mundo melhor, porque a bioética, na teoria principialista, ela fala de beneficência, da não maleficência, do respeito à autonomia e do princípio da justiça. Imagina as pessoas comuns conversando sobre essas coisas. Isso é muito poderoso. E as pessoas pensam, não, isso é muito simples, vamos sofisticar. E aí intelectualizou, a gente entrando para dentro da academia e a bioética perdeu força. E eu me afastei, fui infeliz, eu era membro da diretoria, num grande debate, num congresso. Sabe uma coisa? Vocês com essas críticas sistemáticas à teoria principalista, com essa intelectualização da bioética, vocês são, na verdade, são uns traidores da bioética. Pronto, aí... Tocou fogo no circo. Fui infeliz, grosseiro, mal educado, tudo errado. Mas aquela que você diz, deu o que você está pensando, né? Eu escapei, não aguentei. É com você mesmo. Aí eu não aguentei, mas fui infeliz. Está incomodando, né? Está sim. Muito. Exatamente. Tá? Mas voltei uns 10 anos para cá, eu voltei muito à militância e ativismo bioético, preocupado com a crise climática, achando que o pessoal não está entendendo confusão que ele está metido. Não, isso não é verdade. Então eu voltei para estimular o debate. E hoje eu estou convencido, saí do debate, porque o debate, eu acho que todo mundo está convencido, se é antropocênico ou não, se é causado pelo homem ou não, ou se é assim, nós estamos no olho do furacão. Tá aí, a gente precisa se preparar se a gente acredita que a humanidade tem alguma relevância nesse processo. E aí vai a minha questão do otimismo. Eu sou um realista. Sou mais otimista dos realistas e mais realista dos otimistas. Se tiver que olhar, eu sou realista. Sou mais idealista dos pragmáticos, tá? E mais pragmático, mas se eu escolher, eu sou pragmático. Então, eu sou realista pragmático. Então, dentro do realismo e pragmatismo, mas eu acho que tem 2 conceitos que fazem com que eu ainda tenha esperança e valorize a humanidade. Tá? Um é uma visão muito no judaísmo, é um conceito que o judaísmo não fala muito, não chama muita atenção, tá? Até porque o judaísmo, quando discute a sua filosofia, ele é mais reservado, né?
É polissêmico, é um conceito meio polissêmico, tá? Que é o Tikkun Olam. O Tikkun Olam é um conceito que pode ser, uma das versões é Deus, ou que seria Deus, não criou o mundo perfeito. Deus criou o mundo perfectível e conclama a humanidade a contribuir no aperfeiçoamento do mundo, do universo. Então, isso é uma coisa, eu acho muito legal. E aí eu acho que é uma das razões que você vê que os judeus sempre se destacam muito em todas as dimensões, por vários motivos, mas um é que eles são estimulados a dar sua contribuição para um mundo melhor, né? Dentro dessa visão do Tikkun Olam. Então, isso é muito legal, você pensar, puxa, eu estou aqui conclamado a dar minha contribuição, então eu vou tentar fazer a minha melhor versão, porque a minha melhor versão pode fazer a diferença, tá? Principalmente quando foi uma conclamação vinda pelo divino. Opa, né? E a outra, que eu acho muito legal, que é uma visão mais do hinduísmo, se é que a gente pode dizer que o hinduísmo é uma coisa, um conceito muito difícil de definir. Tem muitas coisas que a gente chama de hinduísmo. Mas, vamos dizer, nos Vedas, tá? O problema na Vedanta, tá? Se crê, tá? A questão dos universos, e a ciência hoje está começando a dizer que pode ser, que o universo tem um início, tá? O universo tem um fim, tem um Big Bang e tem um crush. E isso é sequenciado. Existem várias vezes que o universo, esse universo, não estou nem do possível, esse universo, ele se expande, tá? E se retrai, tá? Mas diz uma coisa legal, que nesses vários criações e evoluções do universo, cada uma é baseada na experiência anterior. Então, você contribuir para a melhora desse universo, você estará contribuindo no próximo universo. A lei da causa e efeito continua, inclusive, para o universo. Então, pode ser uma fantasia. Pode ser uma fantasia, mas é legal. Bom, são duas fantasias legais da gente viajar. Uma de, você está convocado pelo divino a melhorar o mundo e o universo. E você está pelo divino dizendo, é isso mesmo, tá? O próximo universo vai ser melhor ou pior, de acordo com essa experiência daqui. Isso, pelo menos para mim, me dá muita força de sair muitas vezes do pessimismo, do realismo, do pragmatismo, dizendo, tenta fazer um pouquinho melhor, que isso pode fazer a diferença, pode ser o ponto de mutação. Tá? E acho, voltando para você, acho que a sua literatura é absolutamente sensacional. O seu trabalho é, como todo mundo falou aqui, é de uma contribuição enorme, tá, para a literatura universal, aí para a gente, através de uma reflexão dura que você coloca, tá, crescer, né? Tentar refletir, tentar fazer o seu melhor. Quando? Eu estou tentando viajar em março, mas não sei se a burocracia vai me permitir. Tá? Você está convocado a falar de bioética aqui. Opa, é um prazer, uma honra. Já tem alguém para sábado? Tem a interna, né? Que pode, se Molina puder. Top, claro. É fundamental. Então, um prazer, uma honra é prazer. Para mim, isso faz parte da minha missão. Faz parte do meu Tikkun Olam. Parabéns, viu? Cecília, parabéns. Sensacional. Esse livro que você fez, era para botar aqui ou você estava meio... Não, eu vou deixar aí, esse é de Salete. Isso aí não pode tocar. Olha, eu vi que você anotou o lançamento dela. Não tem. Estaria então, aqui. Claro. Aí, tudo ainda tem desses outros. Tem, e Deus não pedir. Aí pode fazer um cantinho assim, os anteriores. Jalmi. Por favor. Interessante. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigada. Pois não, Miguel. Eu queria, se possível, que ela deixasse o contato dela, deixasse alguma coisa que a gente pudesse pesquisar mais sobre o trabalho dela, que eu gostei demais e quero ver se dou uma conhecida melhor. Dia 15 de fevereiro, esteja aqui. 19 horas. 15 de fevereiro é o lançamento. Sábado. É o lançamento do livro dela. Ótimo, excelente. Parabéns mais uma vez, fiquei encantado com o conteúdo de conhecimento e de coragem e até eu diria assim, da realidade, que a realidade é essa mesmo. Obrigado, Miguel. Ainda dá tempo para uma segunda rodada rápida e eu gostaria de me inscrever, né, para ela, né, né, a gente faz uma inscrição, não é porque eu esteja coordenando, né, que
eu tenho a prioridade, eu me inscrevo, né, quando, né, as pessoas vão surgindo. Então, eu achei, assim, muito interessante, né, e Deus não acudiu ninguém, né, poxa vida, ele, né, inclusive quem tenha um pensamento mais religioso, né, com certeza, né, ficou chocado, né, mas, assim, de uma certa forma, você colocou, né, assim, nas entrelinhas, né, pelo que você falou, né, sobre reflexões sobre que nós humanos, né, estamos deixando de fazer, né, ou seja, tem um papel de Deus, né, talvez num Deus não com D maiúsculo, mas com D minúsculo, né, que a gente deixa de fazer no dia a dia, né, como você deu o exemplo, Fernando Pessoa, eu não quero trabalho, tirar aqui a moeda da algibeira, né, eu estou até sensibilizado, né, com o mendigo, né, mas, poxa, a minha parte de Deus eu deixei de fazer. Aí eu queria estender essas reflexões duas coisas. Uma, a gente falou, era sobre fake news, né, que hoje essa palavra caiu, né? Se fosse passar uns 10 anos, ninguém sabia, né, que era um negócio desse, né? E a gente tem, assim, muito medo dessa questão do fake news. Mas o fake news, na minha forma de ver, ele representa, tá certo, o papel que os sofistas tinham na Ágora grega, porque você ali na Ágora, para os cidadãos, né? A mulher não entrava na época, né? Tinha que ser, né? Mas era a regra da época, né? E você podia, né? Então, o sofista, ele é famoso, né? Porque ele pode defender qualquer razão, parece advogado, né? Advogado defende, né? Ele é treinado, né, para defender, né, qualquer ponto de vista, né? Então, quer dizer, na água, só que na água, naquele momento, você podia, né, em praça aberta, né, você aí contesta, né? Vai lá, vai cá, né? E aquilo ali durava, né, horas, né? Aí os meios tecnológicos mudaram, então hoje a gente vê, assim, disseminação de notícias, né? E tem essa questão da regulação, sabe? Regulação aqui, né? A literatura, né, que você coloca, inclusive, uma literatura contestadora, né, que dessa letra, em determinado momento você estaria até, né, era subversiva, né, porque hoje a gente muda assim as palavras. Antigamente, quando você queria dizer, antigamente eu digo, década de 70, quando eu era adolescente, me lembrava, você queria, né, citar o que era uma coisa feia, era subversivo e comunista. Quando você dizia um negócio, até tem uma brincadeira com o meu cunhado, né, que na época todo estudante, né, ele, né, tem um viés mais esquerdo, principalmente na época, né, que você tinha que combater, né, um determinado. Ele estava numa banca de revista, né, ali no centro da cidade de Recife, em Guararapes, né, aí o jornaleiro, né, lá ele era tanto quanto radical, né, na opinião dele, né. Aí ele disse, não, e o que é o comunismo? Ele disse, não, o comunismo é o mal. Aí ele disse, então essa minha freira aqui deve ser comunista, está me fazendo um mal danado. Então, hoje, né, o cara quer dizer hoje, o que é uma coisa ruim, né? É o extremismo, é o extrema-direita, né? Então, o extrema-direita de hoje é o comunista, né, que era de ontem, né? Então, quer dizer, às vezes muda... contexto, né? Um contexto, né? Então, a gente tem que ter, assim, um certo cuidado com as polarizações, né, para não encaixar, né, todas as coisas numa situação. Então, eu tenho, assim, voltando aqui para fake news, então, essa é, assim, um receio, né, de você ter um controle, né, que hoje você, ao mesmo tempo que divulga uma fake news, ela é também numa mesma velocidade de mentira. Até agora, eu não sei agora se é verdade o que a mãe de Trump falou ou não falou, porque chegou num determinado momento, alguém disse, olha, eu disse isso, aí Luiz Carlos aqui, não, mas já disseram lá que é fake news. Então, não, é bom pesquisar, né, para ver se isso foi verdade ou não. Mas isso é só um exemplo, não importa exatamente o fato. Então, essa questão de controle, né, depende muito de quem controla. Porque quem controla depende do ambiente político, né? E uma vantagem do mundo ocidental, aí é o meu lado esperançoso das coisas, porque a gente hoje vive por blocos, a gente é acostumado que... Eu costumo dizer que nós somos gregos. Nosso pensamento, nossos valores, democracia, né, e tal, individualidade, direito, vem
daqueles caras de 300 anos antes de Cristo, né, principalmente. Aí depois eles foram dominados pelo macedônio, pelo romano, e tudo vai um bocado de coisa. E só que eles conseguiram cativar o pensamento ocidental. A Europa, depois da queda do Império Romano, né, perto dos anos 500, antes de Cristo, 470 e pouco, se não me falha a memória, ela foi desintegrada politicamente. Quem nos salvou foram os árabes, salvou no sentido de retomar o pensamento grego, né, através, né, das invasões que houveram na Península Ibérica, e aí tiveram os mosteiros, né, que disseminaram, já estavam instalados há muito tempo, disseminaram. Então, o nosso mundo ocidental, né, ele é o mundo que a gente vê declínio, né, e ascensões e declínio de civilização. Teve aí os gregos, os romanos, e as próprias potências aí que mais recentes, né, a Inglaterra, a França, né, hoje os Estados Unidos. A gente vê hoje blocos, né, como exemplo, China. Você pode dizer tudo, mas não é um país democrático como a gente... não sei se a sua literatura hoje não teria muito espaço, né, na China. Tá certo? Então, você pega um bloco hoje que foi a União Soviética, de 17, né? Então, a gente não fala mais... Houve milhões e milhões de pessoas que foram mortas, né, pelo regime de Stalin, e a gente só soube disso porque quem entrou depois dele, foi Nikita Khrushchev, começou a soltar os podres, né? Para poder se consolidar no poder, a gente sabe, né? Porque senão não saberia. A China também, a gente só soube do que foi a Revolução de Mao, depois que chegaram os sucessores. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né? E porque a gente, no mundo ocidental, você falou assim, foi o Salete que colocou, a questão na Alemanha, né? O que é que levou um povo daquele tão culto, né? Tão assim, brilhante no ponto de vista da arte, da literatura e tudo, a ascensão de Hitler. Eu assisti uma vez um filme de Ingmar Bergman, né, o sueco, né, O Ovo da Serpente. Então, o Ovo da Serpente, ele me deu uma ideia assim, caiu pelo menos na minha ficha, né, como não caiu. Puxa vida, na Primeira Guerra, a Alemanha foi humilhada, foi obrigada foi derrotada, humilhada a assinar um trator ultrajante, e depois a economia destroçada, veio uma outra geração que não viveu o que o pessoal viveu na Primeira Guerra, estava aquele pessoal dos 20 e poucos, 30 e poucos anos, e aquele que desse um sentido, que foi, no caso, Hitler, era o Ovo da Serpente, ele ascendeu no 30 e poucos, né, para poder dar o norte àquele... Né, mas ele caiu depois, né, até por conta da sua belicosidade, né, depois da guerra. E a gente tem hoje blocos, né, blocos mundiais, que a gente, quando vê nos Estados Unidos, né, a gente reclama muito. Né, tipo, o que é que levou, né, um povo que a gente considera democrático, bem mais a democracia que eles têm lá institucionalizada depois da independência dos Estados Unidos, né, já tem mais de 200 anos. Então, o que é que levou determinados contextos de polarização? Levar a eleição de uma pessoa como Biden, né, com todas as suas deficiências como líder, e agora como Trump, muito, muito criticado, né, mas que, se você olhar, quase a maioria dos Estados Unidos, tá certo? Ela, estado por estado, não foi 80%, mas tipo 55%, 60%, elegeram maciçamente Trump. Então, o que é que nas outras ideias, o que é que as ideias que estavam trazidas pelo outro, né, no caso os democratas, o pensamento democrático, levou a um exaurimento daquilo que eles defendiam. Que é muito bonito você defender, como defender, olha, você traz, vamos dar guarida aos refugiados, vamos atender os mais fracos, tudo isso você não tem como combater uma ideia dessa. Agora, você vê na prática, você vê na própria União Europeia ascendendo lideranças que são consideradas, né, rotuladas de direito, o porquê disso? O porquê, o que é que levou a propostas ditas assim, que a literatura, né, exatamente explora nisso, né? O que é que levou, né, é uma reflexão, né, que eu faço, né, a movimentos opostos.
Agora, o que eu acho, assim, é a minha esperança, que eu tenho uma visão mais esperançosa das coisas, que no mundo ocidental a gente consegue, de alguma forma, ter pesos e contramedidas que vão se regulando mais por melhor ou por pior, tá certo? Você, né, pode ser uma pior se aquilo ali, se a melhora só vier depois do seu período útil de vida, se vê na próxima geração. Que aí você, digamos assim, desculpa a expressão, se ferrou, né? Você pegou, por exemplo, quem nasceu no meio de uma guerra, no meio de uma seca muito grande, de um cataclisma, só quem pode se recuperar são os filhos, os netos. Então, aquela sua vida foi sacrificada. Aí não tem esperança, né? Até eu concordo. Mas, assim, se você olhar, não, aí os meus comentários, é nesse sentido, se o mundo ocidental ele não permitiria, né, na forma que está estruturada, porque eu não vejo essa questão nesses outros mundos aí, tipo China e tudo, que talvez até ascenda a condição de potência dominante daqui a algumas décadas, né? Então, eu vejo um mundo ocidental que tem um mecanismo de se superar as suas deficiências, quaisquer que sejam, né, de direita, de esquerda, de centro, ao longo do tempo, porque somos gregos, né, na nossa essência. Né? Aquele negócio de você poder contestar o outro, que é um Já dos é muita coisa, né? É muita coisa. Você não pode contestar. Você chegar hoje em sociedades como a China, Cuba, né? Olha, na época que eu era adolescente, universitário, né? Olha, meu amigo, Cuba era o máximo, né? Tá certo? Então, hoje, vai contestar, né? Você consegue contestar, consegue sair do país, você consegue sair da China, consegue sair de Cuba quando quer. São só 2 exemplos, né? E de outros cantos. Você pode não poder sair para a econômica, mas quem pode? Então, era nesse sentido, assim, se não seria uma forma de esperança, né? Nas civilizações, pelo menos ocidentais, essa é a minha pergunta, ter essas deficiências todinhas daquela situação que a gente acha ruim no momento, mas que podem, né, pela natureza da dinâmica da sociedade, se tornar um mundo melhor, pelo menos para os nossos filhos e netos, né? Porque pode ser que para a gente, né, não dê mais. Não, assim, a gente, enquanto humanidade, né, evolui aqui, ali vai um retrocessozinho, evolui, mas lógico que a gente vai cada vez mais melhorando, né? Digamos assim, né? O passo é maior. Um passo para frente ou para trás, sendo que da frente é sempre um pouquinho maior. Sempre um pouquinho maior. Mas, assim, a minha não grande esperança, acho que no fundo eu devo ter alguma esperança, porque todo dia eu luto para isso, mas eu não sou a pessoa que está contando com a vitória. Nunca vou contar com a vitória, nunca vou contar que dê certo, não, é de mim, né? Assim, mas eu acho que a gente vai evoluindo em algumas coisas e em outras coisas vai retrocedendo. A gente tem esse poder agora de comunicação, né, pelo menos aqui no Ocidente, de contestar tudo, mas só está usando esse poder de fala para besteira. Você vê aí esses influenciadores do besterol. Qual é a roupa que eu vou usar? Milhões e milhões de pessoas parando a vida para ver isso. Mas veja que tudo gira em torno do dinheiro. Esses influenciadores, eles ganham por cada like que eles recebem. Então, pode ver que o dinheiro está no centro de tudo. Tudo acontece por causa de dinheiro. Pronto, agora está liberado. É o motor da história. O Ocidente Vamos dizer que está liberada agora as fake news, porque ali tem um interesse econômico, ideológico. Então, tudo sempre vai acontecer de acordo com os poderes, né? A gente vai evoluindo e vai tendo mais poder. A gente pode falar mais, mas para que a gente está utilizando isso? Só pro besterol, né? Mas eu, assim, gostaria muitíssimo, né? Estou contribuindo para isso, eu creio, né? Para a nossa melhoria. Olha, para você, me lembrei deixa eu só comentar rapidinho do Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, que é, assim, excelente, maravilhoso, porque Paulo Freire, ele tira o intelectual do pedestal, que foi o caso que aconteceu com você, que quis tirar o intelectual do pedestal e isso não foi aceito. Paulo Freire, em Pedagogia
da autonomia, ele tira o professor do pedestal. Ele traz o professor como parceiro desse estudante e o estudante como parceiro do professor nessa evolução humana, nessa troca de saberes, nessa relação amorosa. Ele permite que o intelectual seja amoroso, que ele mostre o amor que ele tem pela humanidade. Os meus livros, eles não são otimistas, mas eles são uma carta de amor à humanidade. Eles são um pedido de socorro à humanidade. E o que está por trás disso, e o que principalmente importa, a mensagem importa, mas a questão estética da forma artística, como isso vai acontecer, importa mais ainda. E a desesperança, ou a esperança que não seja tão grande, ela transcende até a coisa social, porque a gente vê a obra de Shakespeare. Às vezes tem a família ali do rei, mas tem ali aquele jogo de interesses em que um familiar mata o outro. Né? E ali está tudo bem. É uma família de um poder, de uma estrutura muito boa, né? Porque tem essa nossa parte humana que a gente não pode negar, da nossa mesquinhez, da nossa mediocridade, da nossa preguiça, que tudo isso eu vejo em mim, né? Aí quando a gente enxerga isso na gente, é que a gente vai procurar melhorar um pouquinho. Também essa escrita também é um pouco de desvelar, né? Nos olhar, nos enxergar, não só nessa nossa parte bonita, porque a gente só vai conseguir evoluir quando a gente for detectando o que é preciso melhorar. Mas eu concordo demais com você quando diz que a gente vai evoluindo. Tem coisas que já não são mais aceitáveis, né? Brasil, século XIX, a mulher podia ficar, não podia votar, ela estava a mercê do marido. Hoje a gente já não vê mais isso, né? Então a gente vai... mulher não tinha nem alma. Pois não é. Tem alma porque a mãe de Jesus era uma mulher, aí houve um concílio que decidiu, não, tem que ter alma. Porque não pode a mãe de Jesus não ter alma. Tem coisas que não cabem mais, né? Embora em algumas partes do mundo a gente encontre essas coisas que a gente pensa que não cabem mais, cabendo demais até. Então o mundo é esse furacão, né? Estamos já no finalzinho, mas Molina aqui... Uma frase, só uma provocação para Cecília. Ela comentou aí que ela não se preocupa se vai dar certo, se não é assim dela. Eu quero informar a Cecília que ela já deu certo. Obrigada. Obrigado aí. Você já vê, só antes de encerrar, uma pergunta para a palestrante, que não tem a ver com a palestra, mas tem a ver com a palestrante. Por que 1940? 7. E por que 7? 1940 é o ano que minha mãe nasceu. Né? Eu achei que era alguma coisa assim. É o ano que ela nasceu. Eu sou uma mulher cética, mas eu gosto muito do misticismo, gosto muito de numerologia, gosto muito do transcendental, gosto muito de estudar o místico, o religioso, sou muito curiosa. O 7 é o número da perfeição, né? 3 mais 4, 3 espíritos, 4 matéria. Também gosto do Tesla, que é o 369, tem um livro chamado 369 também. Aqui é o símbolo do meu curso, letras, né? Isso. Pronto, aí se for ver, tem 3 tatuagens para explicar. E vocês mulheres são mais corajosas do que os homens, porque eu jamais faria tatuagem porque dói. Eu sou mole. Vocês são muito obrigado, viu? João, eu acho que você fez, eu acho que merece uma salva de palmas. Obrigada, Cecília. Obrigada, né? foi Conceição Rodrigues, né? Foi uma honra estar com vocês. Muito obrigada. E no próximo sábado, né? Em palestra. Que teremos aqui, é 1º de fevereiro, né? Nem sei. Acho que é 1º de fevereiro, teremos a palestra, né, sobre bioética, né? Deixa eu conferir aqui. Molina, né? Quando é? Próximo mesmo? Dia é? Tá achando que é primeiro. 25, é dia primeiro. Dia 1º. 25 mais 7, 32. Como não existe 32, é primeiro. Não vou poder. Não vou poder. Não. Tem um compromisso aqui. Então será a nossa apresentação, pode ser na outra, então. Pode ser na outra, vou até dia 8. Dia 8. Fechado, dia 8. Dia 8. Pode ser? Pode, com certeza.
Quer dizer que vai ser o dia que vai ter lanche, né? Então, pessoal, muito obrigado e um bom final de semana para todos nós. Até mais. Obrigado, parabéns, Jair. Parabéns, professor. Foi ótimo. Obrigada demais. Valeu. Parabéns, ótimo, maravilhoso. Até mais.